Meus irmãos, então vamos dar continuidade ao nosso livro do profeta Abacuque. Então, Abacuque, capítulo 2. Hoje a gente encerra o capítulo 2 de Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos dos versos 6 até o verso 20. Então, vamos ler, meus irmãos? Então, Abacuque, capítulo 2, dos versos 6 até o 20, diz assim, ó. Não se levantarão, pois, todos estes contra ele, um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. Ai daquele que ajunta em suas casas bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamento com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutam para o fogo e os povos se fadigam em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu e exige a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mesma mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém? Foi grande esse, né? Meus irmãos, então, como nós vimos, o capítulo 2 de Abacuque começa com um profeta, com um profeta se posicionando diante de Deus, né? Para que ele receba do Senhor respostas. Né? Ele que começou, até quando? Até quando vou orar? Até quando eu vou ver maldade? Até quando eu vou ver essas coisas e o Senhor não vai fazer nada? A gente pensa assim, né? Principalmente quando é a nossa pele, quando é nosso couro que tá diante das aflições, né? Então a gente quer acelerar todo esse processo. E a gente questiona, Deus, até quando? Até quando? Então essa era a queixa do profeta. E aí Deus vai dizer para ele que vai levantar a Babilônia para punir o povo. E aí ele entra em desespero. Né? O Senhor que é um Deus santo, como que o Senhor vai chamar um povo pecador para aplicar uma punição em nós que somos mais justos do que ele? Né? Então, o clamor e o desespero de Abacuque e o orgulho também do povo de achar que eles eram melhores do que outros povos, né? E eles que estavam em rebelião contra Deus, e Deus ele começa o juízo pela casa dele. Por isso que o nosso Deus, meus irmãos, ele não é um Deus de brincadeira.
Deus, ele começa, o juízo é pelo seu povo. Então, que Deus comece o juízo a partir de mim e de você. Amém? Eu não senti muita... Então, Abacuque, meus irmãos, ele quer resposta do Senhor, e aí ele vai para a torre de vigia, ele vai para a oração, ele vai aguardar o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me fale, eu preciso que o Senhor me responda. O profeta está atordoado. Como que Deus vai usar um povo tão perverso contra nós? E aí, Deus, ele responde o profeta, né? E ele fala para ele, ó, você escreve aquilo que eu vou dizer para você, de maneira que aqueles que passam correndo possam ver, possam ler. Então, Deus aqui, ele assegura a Abacuque tudo que vai acontecer, e ele fala, ó, se tardar, mas vai acontecer. E a gente aprendeu que a palavra de Deus, meus irmãos, por mais que para nós, na nossa percepção, possa estar demorada, Deus, ele age no tempo certo. Então ele diz para Abacuque, no tempo certo, Deus, ele não falhará. Ele vai enviar a Babilônia. E tudo isso que eu disse para vocês vai acontecer. Imagina você ser alvo de uma profecia que está para acontecer nos seus dias. É lógico que nós vivemos com a volta de Cristo de maneira clara e iminente nos nossos dias. Mas existem algumas coisas, alguns elementos que a gente pode dizer que não, Jesus não vai voltar essa noite. Eu posso afirmar para você. Existem algumas coisas que irão acontecer que vai marcar para nós, ó, Jesus agora, né? Mas Jesus está próximo, porque, por exemplo, a marcação é quando o anticristo surge. Então, o anticristo surgiu, aí a gente tem que colocar a barba de molho, porque Jesus de fato está à porta. Mas o fato é que quando Deus dá essa revelação para Abacuque, fala, Abacuque, é nos seus dias, vai acontecer. E Abacuque, que presenciou tanta coisa boa, agora vai presenciar tragédia dura, né? E Deus, meus irmãos, ele consola o profeta. Deus, ele vai dizer para ele assim, ó, calma, o justo, ele vive pela fé, mas o soberbo, o orgulhoso, esse vai perecer. Então, mesmo diante da punição do seu povo, Deus ainda é um lugar de refúgio, Deus ainda é força para o seu povo. Naum 1,7 diz assim, ó, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, meus irmãos, Deus diz assim para Abacuque, o justo vive por fé. O justo vive baseado nas promessas que eu já dei. As coisas irão ficar difíceis, muito difíceis. Vocês vão ser escravos, muitos vão morrer, vocês irão empobrecer. Então, toda a maldição, né, da lei vai cair sobre vocês. É morte, é guerra, é peste, espada, tudo vai acontecer. Mas Deus ainda é o lugar seguro. Ele vai dizer, o justo vive por fé. Fique tranquilo. Isso tudo vai acontecer. Mas se apegue na minha promessa. Se apegue nas minhas palavras. Por isso que quando a gente olha para as Escrituras, meus irmãos, eu acho que todo mundo tinha que gostar de ler sobre sofrimento. O que a Bíblia diz sobre sofrimento. Porque faz com que eu e você possamos viver uma vida mais, não vou dizer mais tranquila, né? Porque a vida ela é um pouco conturbada. Mas quando você conhece as revelações de Deus a respeito do que a gente deve esperar no mundo, isso nos traz descanso. Porque as pessoas, eles acham que tudo vai ficar bom. E não vai. Não vai. É muito pelo contrário, as coisas vão ficar cada vez piores. E às vezes a gente ouve um evangelho que não, vai ficar bom, não, vai melhorar. Meu irmão, não vai. A gente tem visto uma moralidade cada vez mais decadente do nosso país. Deus, ele nos dá graça e em momentos da minha vida e da sua,
de paz, de tranquilidade. A gente tem vivido esses dias, mas a tendência é só piorar. Então, Deus aqui, ele acalma o profeta. Deus aqui, ele tá com tudo sob controle. Então, enquanto isso aqui, Deus aqui profere a sentença contra os babilônios. Deus já disse o que ele ia fazer com o seu povo. Mas agora ele vai dizer o que ele vai fazer com aquele que ele vai usar para ser a vara, né? Ao tempo de Deus, no dia certo, no momento ordenado por Deus, Deus iria fazer os babilônios objeto de destruição. Deus iria aplicar a sua ira dentro daquele povo. Com Deus, meus irmãos, a gente não brinca. Às vezes a gente, como o povo de Israel naquela época deve ter pensado, foram 70 anos de cativeiro. Não foi 70 dias, 70 anos. Então observa, Deus, ele tem promessas e essas promessas irão se cumprir e ele não tem compromisso nem com a minha nem com a sua geração. Ele tem compromisso com ele mesmo. Aquela geração, ela viu coisas terríveis. Muitos nasceram e morreram dentro daquela circunstância. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Deus trouxe o seu povo do cativeiro e nós podemos olhar para as Escrituras e olhar para a história e testificar da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Não só com Israel, mas também com todo o mundo, onde Deus tem governado de maneira sábia, né? Então, meus irmãos, nós devemos olhar para esse Deus que não deixa nada impune. E Deus vai cobrar como cobrou aqui de Israel, né? Então, o verso 6 começa assim, ó. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão. Pegar só essa parte A. Eu coloquei aqui, eu estou até com a Bíblia aqui, que eu trouxe a NVT aqui. A NVT, ela traz uma tradução muito boa para nós aqui, para uma compreensão melhor. A NVT traduz assim, ó, em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles. Fica mais claro, né? Meus irmãos, Deus, ele prometeu para Israel que quando Israel fosse desobediente, Deus iria puni-los. E Deus fez isso. Deuteronômio 28, 37 diz assim, ó, virás a ser pasmo, provérbio e montejo entre todos os povos, o Senhor te levará. Deus falou para Israel assim, ó, não desobedeçam, porque o dia que vocês desobedecerem, vocês serão instrumento de zombaria diante dos povos. E foi o que aconteceu. Deus trouxe a Babilônia. A Babilônia zombou do povo de Deus. Mas agora, Deus aqui, ele pega o objeto, a vara que ele usou para corrigir seu povo, e ele vai dizer assim, mas agora vocês que infringiram opressão, dor, vocês que foram maus, agora vocês, Babilônia, vocês vão ser objetos de escárnio. Então Deus aqui, ele começa o julgamento diante da grande e poderosa Babilônia, né? E Deus disse que o arrogante não permanece para sempre. Ele disse isso no verso 5, né? O arrogante não permanece para sempre, mas o justo viverá pela fé. Então Deus aqui, ele aponta para os 5 ais que ele vai trazer para o povo babilônico. Então, imagina um povo grande. Depois, se você tiver curiosidade, você estuda sobre o que era nação, o Império Babilônico. Era riqueza, era poder, era gente, era magnitude, né?
Então Deus aqui está dizendo para vocês, ai de vocês, vocês que conquistaram tudo, que riam, as pessoas olhavam para vocês e temiam diante de vocês. Agora vocês vão ser objetos de escárnio. Vocês vão ser objetos de riso, né? Vocês agora vão sofrer tudo aquilo que vocês impuseram às nações. Palmer Robertson, um comentarista, ele diz assim, ó, pode parecer rebaixar a dignidade de Deus o ato de envergonhar o soberbo perante um mundo vigilante, mas uma parte de sua realidade como o Deus da história inclui sua pública defesa do justo e a pública humilhação do perverso. Sua glória perante toda a sua criação é magnificada pelo estabelecimento da honra do humilde e da desgraça do arrogante. Neste caso, a vergonha dos babilônios haveria de ser tão grande quanto suas conquistas. Deus humilhou seu povo, mas o intuito de Deus era correção, era para que se voltassem em arrependimento. É isso que Deus faz conosco. Deus ele vai nos passar pela prensa, mas Deus quer nos provar. Deus quer que eu e você nos arrependamos e nos voltemos para Ele. Agora, na Babilônia, não. Vocês vão ser destruídos. Então, enquanto o justo vive pela fé no Deus que guarda e protege, o ímpio, ele será objeto de zombaria. E eu e você, meus irmãos, temos que aprender aquilo que Paulo vai escrever para mim e você em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem planta violência, colhe violência. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, colhe na corrupção. Lembre-se que a justiça de Deus, ela sempre será satisfeita. Por mais que possa parecer que as pessoas que nós conhecemos, que dizem ser crentes e vivem uma vida tranquila, mas Deus, Ele não brinca. Deus, Ele tanto vai acertar as contas com seu povo, quanto com todo o universo. Ninguém, meus irmãos, vai passar ileso diante dos olhos daquele que é justo, amoroso, reto e santo. A gente não pode brincar de ser crente, porque Deus não brinca de ser Deus. A seu tempo, Ele irá tratar individualmente, depois coletivamente, naquele grande dia. Né? Então, eu e você, meus irmãos, não podemos brincar com Deus. Aí Abacuque continua dizendo aí, ó, na parte B, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Vamos recorrer à NVT. A NVT, ela amplia para nós aqui. Ela vai dizer assim, ó, que aflição espera vocês, ladrões, ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? Como a gente já disse aqui, meus irmãos, Deus ele começa o juízo pelo seu povo. Pedro vai dizer isso para nós. Olha o que Pedro diz lá no capítulo 4, verso 17 da primeira carta. Ó, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Deus aqui, ele pronuncia a primeira sentença de juízo contra a Babilônia. O primeiro ai contra a Babilônia. E ele diz assim no verso 7 e 8, ó, não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Vou ler para vocês na NVT. Vai 6 e 7 e 8, ó.
De repente, os seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo o que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Então, o primeiro ai aqui que Deus condena, e é um pecado que eles cometeram, os babilônios, e eu e você podemos cometer. Deus ele condena aqui a ambição egoísta dos caldeus. A ambição orgulhosa, egoísta, egocêntrica dos caldeus fizeram com que eles só pensassem neles. Eles eram igual trator de esteira, onde eles passavam era destruição. Tudo eles dominavam, com maldade. Então Deus está dizendo para eles assim, ó, vocês que dominaram todo mundo, vocês que arrancaram os bens de todos, estes vão se voltar contra vocês, vão despojar vocês. Do mesmo jeito que vocês fizeram, assim será feito com vocês. Meus irmãos, toda a riqueza dos babilônicos era proveniente disso. Era proveniente desses ataques ferozes e mortais contra as nações. Ninguém podia impedir que eles levassem ou aumentassem as suas riquezas, por onde eles passavam. E eles tinham depósitos enormes de bens que eles roubavam. E eles saqueavam pessoas desamparadas, qualquer um. Era assim que eles faziam. De Deus não se zomba. A disposição deles de acumular, além do necessário, era insaciável. E com isso eles aumentavam a culpa, inimigos e o perigo que vinha diante deles. Deus, meus irmãos, ele condena ambição egoísta. Esse desejo da gente ter, de querer, de precisar. E observa, talvez as nossas ambições não são ambições sadias. São ambições voltadas só para o nosso próprio benefício. E isso é mal diante de Deus. Deus condenou esse povo aqui por viver. O motor que faziam eles andar era a ambição egoísta. Eles queriam ser cada vez mais poderosos, cada vez mais grandes, cada vez mais ricos. Isso é muito perigoso. Deus nos chama a ter uma certa ambição, né? Uma ambição sadia. Por exemplo, você tem ambição de crescer no conhecimento diante de Deus? Olha uma ambição sadia. Paulo vai dizer para nós lá em 2 Coríntios 5,9. É por isso que também nós esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Será que nós temos essa disposição, assim como o apóstolo Paulo, de agradar a Deus, de agradar a igreja, de agradar os irmãos, de agradar as pessoas, de fazer para os outros e não para nós mesmos? Agora, a ambição pecaminosa dos caldeus aqui em acumular bens e riquezas era condenada por Deus. E por que era condenada por Deus? Eles quebram o mandamento de Deus, o mandamento de não roubar. Deus disse lá em Êxodo 20, né? Não furtarás. Eles quebram o 8º mandamento de Deus. Então Deus está dizendo assim, ai de vocês que enriquecem de forma ilícita. A gente pode ver hoje os nossos políticos, empresários que acumulam riqueza sonegando imposto, explorando pessoas, explorando lugares. Se você for fazer uma pesquisa, as grandes multinacionais, elas se instalam em países onde eles pagam $2 a hora, porque em outros lugares tinha que pagar 20, 25. É só você olhar na etiqueta da sua roupa, made in Taiwan, made in China. Por quê? Exploração, meus irmãos. Enriquecimento ilícito. E eles têm consciência disso. Vamos lá, porque lá a gente pode pagar o preço que a gente quer. Se a gente quiser pagar $1 a hora, a gente paga. E às vezes a gente acha que é só o político corrupto que a gente conhece que faz isso.
Mas não. Talvez eu e você fazemos isso no nosso trabalho, na nossa empresa, onde Deus tem colocado eu e você para gerenciar alguma coisa, a gente explora as pessoas. A nossa ânsia de ganhar, de ter, isso é pecaminoso. Deus abomina essas coisas. Então Deus abomina, meus irmãos, essa ambição egoísta. Deus nos chama a amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo. Deus nos chama a viver uma vida frugal, uma vida onde aquilo que a gente acumula é para os outros e não para nós mesmos. Mas às vezes a nossa ambição nos cega, porque a ambição, uma das coisas que a ambição nos faz é tirar de nós o contentamento. A gente nunca está satisfeita com a vida que a gente tem, com o salário que a gente tem, com a casa que a gente tem, com a situação que a gente está. Porque a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E aí a gente fica, não, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou me esforçar para o Senhor, eu vou tirar tempo para o Senhor, eu vou. Quando nunca vai chegar. E a gente não percebe que nós somos extremamente ambiciosos. E Deus diz assim, ó, tendo o que comer e com que vestir, estejais satisfeitos. Tem comida, tem lugar de dormir, tranquilo. Vocês não precisam mais do que isso. Isso aqui é passageiro, aqui a gente é peregrino e forasteiro. A gente não precisa acumular tesouros aqui. A gente acumula tesouro em outro lugar. Então, esse é o primeiro ai contra a Babilônia. Eles acumulavam tudo, retinham tudo só para eles, às custas dos outros. O segundo ai aqui, do verso 9 ao verso 11. Né? Então, o primeiro ai é a ambição egoísta, o segundo ai aqui é o ai da ganância. Observa, uma coisa vai puxando a outra. Olha o que eles dizem no verso 9 a 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave responderá do madeiramento. Então aqui Deus condena a ganância das pessoas em adquirir riquezas, ganância, principalmente para esbanjar nos seus próprios prazeres, para viver luxuosamente. Era o que eles faziam. Você olha para as escrituras, eles faziam festas, as taças eram de ouro, prato de ouro, tudo era de ouro. Era luxo. As suas casas eram imponentes, os castelos. Tudo na Babilônia era suntuoso, tudo na Babilônia era grande. E o que motivava eles? Essa ganância. É saco vazio. Essa ambição que leva uma ganância. Nunca tão satisfeito. Olha, a MVT diz assim, ó, que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. A gente pensa isso. Os nossos políticos pensam isso. Eles acham que eles são intocáveis. Essas pessoas que enriquecem às custas de sonegação de imposto, de pagamento de salários extremamente baixos, tem uma ganância por ter cada vez mais. Não tem nem aonde mais pôr dinheiro, meus irmãos, e eles continuam. Então Deus aqui, ele condena essa ganância de viver cada vez mais com luxo, cada vez mais com coisas e coisas e coisas. Hoje nós temos bens de consumo, tênis de 25 mil reais. Nós temos calça, jeans de 30 mil reais. A gente tem carro de 5 milhões. A gente tem casa de 30 milhões. Eu te pergunto, que tijolo é esse que não tem na nossa casa? A ganância de viver de maneira a não pensar no próximo.
Porque quem quer comprar uma casa de 20 milhões, esse realmente ele não tem jeito. Ele tem que juntar muito. Quem quer andar num carro de 1 milhão, apesar que no Brasil a gente está complicado, né? Que o carro popular já está mais de 100 mil, né? Então, está difícil. Mas Deus aqui, ele condena essa ambição, essa ganância dos babilônios. Tudo que eles pegavam, eles atropelavam tudo para viver luxuosamente às custas dos povos. Eles oprimiam, eles escravizavam tudo. Tiago, ele condenou isso, a gente viu isso, né? Ele vai dizer assim, ó, chorai e lamentai por causa da desgraça que vos sobrevirão. Tiago condenando os ricos, vocês que oprimem, vocês que são gananciosos, vocês que só pensam em vocês e estão enriquecendo, chorem, porque vai vir desgraça diante de vocês. Chorem, Babilônia, Deus não deixa barato. Por isso que a Bíblia vai dizer, meu irmão, que proveito tem você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. É muito fácil eu e você nutrir esses ídolos no nosso coração. E é porque eu e você estamos com os olhos abaixo do sol e não acima do sol. Enquanto eu e você não mantemos firmes o nosso olhar acima do sol, as coisas aqui da terra vão nos encantar. O luxo, a riqueza, o dinheiro, o poder e tudo de bom que ele traz para mim e para você. E a gente, às vezes, com aquela falsa piedade, não, eu só estou trabalhando só para me organizar a aposentadoria. Meu irmão, ninguém para, só para quando Deus para. Não tem aposentadoria que te para, não. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Esse egoísmo aí, ele tem acabado com as pessoas, acabado com o povo de Deus. Lembra lá do rico de Lucas 12, né? Jesus ele vai falar para ele assim, ó, guardem o coração de vocês da avareza. Aquele amor ao dinheiro e você não gasta, e você gosta de ver dinheiro na mão. Porque dinheiro ele traz essa segurança, essa falsa segurança, esse falso poder. Conheço gente que quando ele está agressivo, você pergunta, tem dinheiro? Não, eu sabia. Por quê? Porque o dinheiro é o termômetro da vida. Está bem é porque está com dinheiro, está mal. Isso é ambição. Isso é ganância. Deus condenou isso neles e condena isso em nós também. O propósito dos caldeus era só a exaltação deles mesmos. Deus condena essas coisas, meus irmãos. Deus condena. Eu estava falando com a minha mãe está lendo aquele livro que a gente está estudando na EBD, né? Minha mãe comprou. E ela falou assim, eu estou aqui me perguntando, a gente não faz nada daquilo. A gente não vive pensando na santidade. Ela tinha acabado de ler sobre a santidade de Deus, né? Ela falou assim, a gente não anda pensando na santidade de Deus. A gente não faz nada na vida pensando na santidade de Deus. Eu falei, estamos perdidos. Falei, mãe, nós estamos perdidos. Porque a gente toca a nossa vida como se Deus não existisse. A gente peca deliberadamente sem levar em consideração o Deus Santo que criou a mim e você e nos guarda. Nós devemos pensar nisso, meus irmãos. Deus condena a ambição egoísta, a ganância, e ele condena o terceiro ai aqui, nos versos 12 a 14. Ai daqueles que exploram o povo. Ao verso 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vende o Senhor dos Exércitos que as nações labutam para o fogo e os povos se fadigam em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Imagina, meus irmãos, todo o império babilônico, ele foi construído com sangue e força de suas vítimas. Todo o império, toda aquela vastidão de riqueza foi construído com escravidão levada ao máximo do sangue inocente. A NVT, no verso 13, diz assim, ó, acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinza as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. Eles empreendiam grandes batalhas, eles varriam tudo.
E Deus está dizendo aqui, por acaso Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, Deus que pode tudo, Ele vai transformar isso em quê? Em pó, em nada. Imagina, aquilo que você morre para ter, nós lá no céu vamos pisar. Porque lá não tem valor. Muitos não irão para o céu porque gostam de dinheiro. Imagina. E o dia que você morrer, você pode ter um caminhão dele, não resolve. Para onde você vai, a moeda lá é outra. E isso é uma realidade que as pessoas não querem entender. Deus está dizendo assim, a glória terrena, ela vai passar do mesmo jeito que a glória dos babilônios passaram. Toda vez que você vê na televisão, até hoje, os grandes impérios que pisaram na terra, o Babilônia é o mais suntuoso. Quando a gente pensa em sabedoria, em conquista, em arte, em expansão de ensino, a gente vê, por exemplo, os gregos. Mas quando fala em riqueza, em ouro, em potência, em maldade, em expansão, você vai para os babilônios, até hoje. Mas a glória deles passaram. Eles não existem mais. Passou, meus irmãos. Passou. Mas a promessa de Deus aqui é que a glória de Deus, ela será evidente em toda a terra. Enquanto a glória terrena ela irá passar, a glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. É por isso que a gente vai vendo a revelação de Deus para Abacuque, e Abacuque, ele termina o capítulo 3 como ele termina. Deus está se revelando a ele cada vez mais. Deus está falando assim, Abacuque, a coisa está feia, mas Abacuque, a minha glória encherá toda a terra. Olha para frente. Olha para a promessa. Fé, é isso, meu irmão. É confiar que Deus irá fazer. Todo empreendimento cujo Deus, ele não é o arquiteto, irá desmoronar. Tem que ficar claro na minha mente e na sua. Tudo que eu e você fazemos e não passa no crivo da vontade de Deus é perigo para mim e para você. Talvez, aparentemente, está dando tudo certo, como deu para a Babilônia. A Babilônia foi um império grande e foi por muito tempo, até que chegou o dia de Deus acertar a conta com eles. Então Deus, meus irmãos, ele condena isso. Eles exploravam o povo. Toda a sua glória nas custas dos outros, da exploração das pessoas. O Lloyd Jones, ele comentando isso, ele diz assim, que os inimigos de Deus e do seu povo podem ser agressivos. Tudo pode dar a entender que a igreja será exterminada, mas certamente virá o dia em que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Satanás será aniquilado e lançado no inferno junto com tudo que se opõe a Deus. Haverá novos céus e nova terra, onde a justiça e o amor de Deus serão plenos. A gente pode olhar para essa situação que a gente vê hoje no mundo e falar, Senhor, não tem jeito, nós estamos perdidos. Mas vai chegar um dia, meus irmãos, onde Deus irá encher a terra da sua glória, onde Deus irá restaurar a minha vida e a sua. Aparentemente pode parecer que vai dar tudo errado. Então Deus, ele vai dizer para mim e para você, olhe para o Deus da promessa, olhe para mim, não olhe para a circunstância. Ele continua aqui, ai da ambição egoísta, ai da ganância, ai dos que exploram o povo e ai dos que cometem embriaguez e violência. Olha o verso 15 e 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a
destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Bebedice, embriaguez, imoralidade, violência. Meus irmãos, se você ler sobre as comemorações dos caldeus, dos babilônios, eram comemorações regadas de bebida, de orgias. E eles bebiam, e comemoravam, e bebiam. Um comentarista diz assim, ó, esse ai leva em consideração o tratamento vergonhoso que o caldeu dispensa ao mais fraco ou às nações vizinhas. A ideia é de que os caldeus, com sua volúpia de poder e conquista, induziam outras nações à guerra, visando a despojá-las, as quais eram, por fim, deixadas a sofrer perda de vergonha. Meus irmãos, eles humilhavam todos que estavam diante deles. E Deus vai fazer com eles tudo que eles fizeram com os outros. A Babilônia invadia, festas, orgia, ela pegava as pessoas, embebedavam, despiam, envergonhavam. Imagina. Era um povo extremamente depravado, meus irmãos. Jeremias vai dizer que a Babilônia era a taça de ouro na mão de Deus. Agora é a própria Babilônia que vai beber do cálice da ira de Deus. Eles não perdoavam ninguém. O texto vai mostrar que nem a criação, as florestas, os animais, eles perdoavam. Olha aí o finalzinho do verso 17. Vou ler na NVT para vocês verem aqui, ó. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Meus irmãos, eles não perdoavam nada. Era um povo mau. Eles atacavam até a criação do Senhor. A floresta do Líbano, os animais, eles não perdoavam nada. Era um povo extremamente devastador. Então observe, meus irmãos, a ira de Deus também cai sobre aqueles que não cuidam da criação. Eu não gosto de cachorro. Eu não gosto de gato. Eu não gosto de gato. Mas eu não saio chutando o gato. Né? Eu não dou conta de cuidar de planta. Mas nem por causa disso eu saio destruindo aquilo que Deus fez. Nós somos chamados a cuidar da criação de Deus. Então observa, Deus não deixa nada impune. Nenhum fio de maldade vai passar desapercebido diante de Deus. Esse povo aqui, até a maldade contra as árvores, contra os animais, Deus vai colocar e colocou na conta deles. Nada passa, meu irmão. Às vezes eu e você acha que não. Eu fiz uma maldade com uma pessoa ali, não vai dar nada não. Não vai. Deus não perdoou aqueles que fizeram maldade com os animais, maldade com a floresta. Ai de nós. Nós devemos... Deus aqui ele parte para o próximo ai. Ai, então, da ambição egoísta, ai da ganância, ai dos que exploram o povo, ai dos que cometem embriaguez e violência, ai da idolatria de vocês. Aí ele vai dizer aqui no verso 18, 19 e 20. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui, meus irmãos, nesse último ai aqui, é a base de todos os outros ais. É a idolatria. E a idolatria ela é ambição, ou ela é abominação diante de Deus. Então os babilônicos aqui, por causa de poder, por causa de fama, por causa das riquezas,
por causa de toda a sua imoralidade, da sua bebedice, das suas orgias e da sua idolatria, Deus vai condenar eles também por isso. E eu e você podemos incorrer em idolatria. A gente já falou isso muitas vezes, né? Então, dinheiro pode ser algo que a gente pensa que é uma necessidade, e mas ao mesmo tempo, como nós tratamos ele, pode ser mais uma relação entre senhor e servo. Então, tudo que recebe o nosso tempo, nosso dinheiro e a nossa força, mais do que a Deus, é um ídolo na minha vida e na sua. É só a gente puxar a linha do tempo, do dinheiro e da nossa energia. Aquilo que você mais gasta dinheiro, aquilo que você mais gasta tempo e aquilo que você mais gasta energia, se é mais do que a Deus, ou se você não empreende um esforço maior do que Deus para as coisas do reino, isso provavelmente é um reino, é um Deus na sua vida. É só a gente olhar para o tempo, para o dinheiro e para a energia que a gente gasta. Se quando a gente se trata de reino de Deus, isso não é inferior, né? Se o que a gente coloca para fazer o nosso reino crescer é maior do que o reino de Deus, estamos diante de vários ídolos. E eu e você podemos estar incorrendo. E Deus irá nos julgar por causa disso, né? E é interessante que o texto vai dizer aqui, ó, por fora o ídolo, e ele estava se referindo aqui às imagens também, né? Por fora o ídolo tem prata, tem ouro, mas por dentro o que tem? Não tem nada. Eles adoram o quê? Um pedaço de madeira. Por isso que ele vai dizer assim, ó, pode por acaso alguém olhar para um pedaço de madeira e ele vai dizer alguma coisa? Não vai dizer nada. Ele é apenas um pedaço de madeira. Eu acho que é o profeta Ezequiel ou Jeremias, eu não sei, ele fala assim, ó, eu não entendo vocês vão lá na floresta, vocês cortam a árvore, pega metade da árvore, faz um deus, esculpe uma imagem, a outra metade vocês fazem linha para comer. Vocês estão loucos. A mesma madeira, você enche o bucho e se ajoelha diante dela. E esses povos eram extremamente idólatras. Então a fama, o poder, o dinheiro, os deuses, tudo isso era objeto de amor deles. E eu e você podemos fazer da criação objeto de louvor, de glória e de adoração. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus, meus irmãos, é ídolo. E o profeta está dizendo que ó, o ídolo não é nada. Paulo, lá em Coríntios, ele vai dizer assim, ó, atrás do ídolo que vocês sacrificam tem demônio. Eles não podem fazer nada, são demônios. Em muitos casos, a gente está adorando os nossos desejos, os nossos ídolos, em muitos casos também demônios. Paulo é claro lá na sua primeira carta. Abacuque mostra a origem desses ídolos. É o quê? São feitos por homens. O que eles podem fazer por mim, por você? Nada. Tem ouro por fora, mas por dentro não tem vida. Tem prata por fora, reluz, mas não pode fazer nada por mim, por você. Não tem poder. Não escuta. Esses ídolos são no máximo objeto de decoração. E aí ele vai dizer no verso 20, contudo, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso está sentado no trono. É por isso, meus irmãos, que o profeta, a partir do capítulo 3, ele vai fazer oração e ele vai entender que pode acontecer o que aconteça, ele descansa no Senhor. Deus, ele vai punir o seu povo? Vai. Mas Deus também vai punir os ímpios com severidade. Fique tranquilo, Abacuque, que o justo vive por fé. Olha o que eu irei fazer. A minha glória encherá a terra assim como as águas cobrem o mar. Fique tranquilo, o justo viverá pela fé. Fique tranquilo, eu estou assentado no trono, enquanto os ídolos que vocês estão levantando não podem fazer nada, não tem poder, não responde, não salva. Eu estou assentado no trono. Calem-se diante dele toda a terra.
A gente começa a entender um pouco agora o que é o justo viverá pela fé. Então não é aquela ideia de que vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada de ruim na minha vida, na minha família, na sua família. Não, a ideia é de um Deus que governa, que é soberano, que está sentado no seu trono. E um dia toda a terra irá ficar de joelhos diante dele. Todo o universo irá se prostrar diante de Deus, meus irmãos. Esse Deus, ele encherá a terra com a sua glória. Por isso que eu e você não devemos ficar preocupados. Por isso que ansiedade é pecado. Por isso que quando eu e você estamos ansiosos, nós não estamos confiando que a glória do Senhor encherá a terra e enche a terra. Nós não estamos confiando que Deus está sentado no seu trono. Nós estamos mais apegados nos nossos ídolos. Por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus e descansar. Por que Abacuque sai, né, da aflição, né, do desespero, e ele termina em fé? Porque o tempo inteiro ele está olhando para Deus. O tempo inteiro ele está recorrendo a Deus. Quando eu e você tiramos os olhos do Senhor, que governa, que sustenta, que provê, que guarda, que corrige, que abençoa, a gente vai ficar desesperado. E eu e você precisamos de segurança. Se nós não recorrermos à verdadeira segurança, nós estaremos apegados em falsa segurança. Deus é Deus. Por isso que eu quero terminar essa noite aqui com o Salmo 46 que eu li no começo. Eu vou ler todo o Salmo. O Salmo 46 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, você tem que viver esse salmo, decorar esse salmo, amar esse salmo. Na hora que seu coração abalar, lembra do Salmo 46. Lembra de Abacuque. Tiago não ensina isso? Olhe para os profetas. Olhe a paciência deles. Abacuque viveu dias que eu e você provavelmente não viveremos. E graças a Deus por isso. E esses dias tão terríveis, foi um canal onde ele conheceu cada vez mais a Deus. Olha para Jó. Eu não queria viver a experiência de Jó. Estou fora. Mas ele saiu de lá fortalecido, porque ele o tempo inteiro olhou para o lugar certo. É isso que eu e você devemos fazer. Aí sim, nós iremos passar diante de tudo e de todos, e a gente vai terminar como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Amém? Vamos ficar de pé?